pessoal está chegando. Rapaz, escrever sobre dogmática é um desafio, né? Porque, primeiro que a gente tem muita coisa publicada, Sim, e porque a gente tem uma baixa penetração nas igrejas locais acerca de literatura, de teologia dogmática, né? Teologia sim, sistemática. Então, eu acho que é um público não alcançado ainda. Embora as igrejas reformadas sejam muito habituadas com os símbolos de fé, mas os símbolos de fé são preciosas sínteses, né? sim. Não há demasiada elaboração do pensamento teológico, mas proposições firmes e bíblicas. Mas há uma necessidade de as igrejas conhecerem um pouco mais o que são os ensinos doutrinários, né, da Escritura. Esse foi o desafio que eu encasquetei com ele, né? Comecei a escrever a fim de comunicar a igreja, de modo geral, né? Eu basicamente não escrevo para teólogos, porque tem muito Então, teólogo que escreve para teólogo e incompetência, né? a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e eu creio que esse livro aqui ele cumpre, vou falar dele, que é o tema de hoje, que é promover uma primeira aproximação, deixando aquele gosto de quero mais. Então, você tem uma linguagem facilitadora, você tem a interação com a teologia bíblica, escopo canônico atravessa o livro, e tem um outro detalhe muito importante, que é uma bibliografia mínima e necessária. Porque o que eu tenho ouvido muito? Né? O livro é bom, mas ele tem muita nota de rodapé, então a pessoa fica na dúvida se tem que ler o texto e voltar para a nota, ou ler só o texto. E aí, assim, é uma leitura leve. Eu gostei muito. Gostei muito. Infelizmente, a Amazon não publicou meu comentário. Oi, rapaz, eu verifiquei hoje, eles tinham comentado, mas não tem, né, ainda. Não sei se Mas ainda eu vai faço outro. entrar. Eu faço outro. Eu faço outro. É muito Sejam todos bom. bem-vindos. Temos gente E, aí e de muito em Rio breve, Grande do se Deus quiser, vamos Norte, fazer uma sobre esse livro Campina aqui. Grande, Recife. Esse aí tem um gosto especial para mim, sabe? Porque escrever sobre o Redentor é um Sim. privilégio muito grande, né? Claro que escrever sobre qualquer tema doutrinário é muito bom, mas quando você escreve, você estuda, né, sobre Cristo, tem algo de especial ali acontecendo, né? Porque ele, ele é o grande eixo, né, de tudo que a gente pesquisa, estuda, e ele é o eixo central da nossa vida cristã, do nosso ministério, da nossa adoração. Então, eu procurei trabalhar, como sempre, nos fundamentos, né, da doutrina e, e expandir um pouco, aplicativamente para outras áreas, né, Então, relacionando isso. esse último capítulo que você escreveu sobre as aplicações práticas, você não vai encontrar nos livros. Você encontra uma coisa ou outra, mas essa conexão da cristologia com a vida prática da igreja, pregação, aconselhamento, vida devocional, muito difícil. Né? Eu Pois estava é, lendo esse cara. texto aqui, eu estava lendo esse texto aqui, ó, do Berkauer. Sim. É um texto acadêmico. É um texto que dificilmente um membro da igreja vai pegar para ler, até pela própria linguagem e pela própria abordagem. Não aproxima. Uhum. Quer dizer, apesar dele ser um livro pequeno, ele é um livro denso. Um livro carregado de conceitos. Se você não tem uma leitura prévia, você perde. É Ó, verdade. tem um irmão aqui, é, Reverendo Jonatas. Jefferson, lembra que perdeu meu livro de escatologia. Reverendo Jonatas é nosso colega de muitos anos, da época da Luz e Vida, da Salem, Homem de Deus. E tem também um irmão aqui, que ele perguntou se você é o irmão Cleiton Viana, se você já pregou em alguma igreja batista regular. Rapaz, que eu me recorde, não, né? Eu já preguei em igrejas batistas reformadas, de comunhão reformada mesmo, né?
igrejas batistas arminianas, eu já preguei também, né? Igrejas batistas mais carismáticas também já preguei, mas batista regular, eu não me recordo de ter pregado alguma vez. Fica aí a deixa, né? Vamos fazer o convite para o reverendo Thomas ir lá pregar. Eu tenho um carinho muito grande pelos irmãos batistas, porque Sim. minha formação inicial, ainda um curso básico de teologia, foi com batistas, né? E foi por meio dos batistas que eu cheguei na teologia reformada e por meio dos presbiterianos que eu cheguei no congregacionalismo reformado. Então foi um caminho meio estranho, né? É, mas foi o caminho que o Senhor determinou, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou fazer uma pequena apresentação da tua pessoa. Você é graduado em teologia, é graduado também em jornalismo e graduado em filosofia. Nós estudamos juntos à época. Uhum. Você também é especialista em teologia do Novo Testamento, teologia filosófica, educação cristã e, mais recentemente, salvo melhor juízo, você terminou uma pós-graduação em música também. Uhum. Fez o Música, mestrado história da música clássica. em História da Música Clássica. Fez o mestrado em Estudos Teológicos pelo MINTS e Uhum. também está cursando doutorado pelo mesmo programa. Então, é alguém que tem uma formação sólida e tem uma abordagem que eu chamo polivalente. Tem vários interesses, nutre vários interesses, milita em vários campos, e isso é muito bom. Eu vou começar, Thomas, falando um pouquinho das impressões que eu tive dessa obra. Eu achei muito interessante que quem começou toda uma série de estudos na igreja congregacional onde você pastoreia foi o reverendo Ari. É dito no prefácio, e ele teve a ideia de iniciar uma cadeia de estudos sobre teologia sistemática. Ele ministrou alguns módulos e você ministrou de pneumatologia à escatologia. Eu fiquei impressionado porque, no geral, seguindo até o próprio Berkoff, não existe um tomo na dogmática para a pneumatologia. Isso é uma lacuna, eu achei muito bom, muito interessante, e também achei muito interessante a sua honestidade em dizer no prefácio que a obra ela é o resultado de uma cadeia de estudos. E à medida que a gente vai lendo, certas expressões de fato demonstram que eram estudos e palestras sobre o tema da escatologia na perspectiva reformada. Né? Então, a primeira pergunta que eu queria fazer sobre a abordagem que você propõe, marcadamente reformada, como é que se deu o teu encontro com a teologia reformada? Rapaz, essa é uma oportunidade de falar um pouco sobre isso, né? Assim, porque, via de regra, me perguntam muito, principalmente no Instagram, como é que eu me tornei reformado, visto que, historicamente, assim, uma história mais recente, os congregacionais não são marcados por essa posição, teológica, né? Por essa perspectiva teológica. É comum entre os congregacionais termos monergistas. É comum. Então você encontra isso tradicionalmente, assim. Os pastores da minha igreja, que eu pastoreio hoje, né, uma igreja fundada em 1898, todos foram monergistas. Então, o pastor Edgar Leitão, que está vivo ainda, foi o primeiro tradutor de Spurgeon no Brasil, cara. Então, ele Olha só. traduziu o Ministério Ideal de Spurgeon, né? E ele era um pregador calvinista, assim como o seu pai, né, Júlio Leitão. Então, a Ari também, né? Então, a igreja segue sob o pastoreio de calvinistas há muito tempo, né? Teve missionários ingleses aqui, estrangeiros, William Forsyth, Thomas Duncan, mas eu não venho dessa presença minha no igreja local que fosse tradicionalmente calvinista, né? Eu começo minha caminhada cristã no meio congregacional carismático, então ainda era mais distante do calvinismo do que em igrejas tradicionais, como
a União de Igrejas do Brasil, que é a que eu estou hoje. Então, eu começo a ter contato com o calvinismo por conta de um amigo, o nome dele era Gilmar, e hoje ele mora na Alemanha. Ele teve contato com a Filire, não sei se você lembra da Filire, Lembro da uma editora Feliz. espanhola. Lembro. Então, quase todo mundo teve acesso às escrituras em espanhol, à publicação da Filire, Sim, né? Acho que você tem aí também na estante, né? tem. Tá aqui. Então, Tem. é maravilha. Então, esse camarada ficava apurrinhando meu juízo, né? E comendo meu juízo por causa do meu arminianismo, né? E aí ele ficava brincando comigo, ligava para mim, aí, assim, nós éramos amigos, né? Ele tinha liberdade para isso. Ele ligava para mim e dizia, e aí, perdeu a salvação hoje ou tá salvo? Coisa dessa natureza que comia, tirava minha paciência. Rapaz, cara chato. E um dia ele foi na minha casa e disse, rapaz, eu quero falar sério contigo hoje, né? Não é brincando que eu vou falar. Olha lá, eu ainda tenho a minha aqui, cara. Ele disse, eu quero fazer um pedido a você de um amigo para o outro. Nós éramos adolescentes, Jefferson. Ele disse, eu quero fazer um pedido, eu quero que você leia literatura reformada. A gente brinca muito, perturba muito um com o outro, mas eu quero que você leia. Eu tomei a liberdade de pegar o seu endereço, seu nome, e mandei um pedido para a Filírio. Vai chegar para você aqui livros em espanhol. Rapaz, acho que em 3 meses, tinha aquele saco de farinha, né? De trigo grande. Chegou 2 sacos daquele, cheio de Sim, material reformado, né? E a Filiri sim. mandava para o mundo todo, né? Não sei se você lembra disso, mas ela mandava para o mundo todo, de Lembro. graça, sabe? De graça, né? Sim. E aí esse negócio chegou e eu deixei lá. Isso eu não vou ler não, isso não, cara. Isso é besteira. O tempo passou, eu fui para o seminário, tive uma formação no seminário arminiano, o meu bacharelado foi no seminário arminiano. E então, ao final do meu curso, depois de formado, eu tive uma crise espiritual. E uma crise severa, assim, muitas questões não eram críticas para mim, né? O problema do mal era um ponto muito crítico para mim, porque na literatura arminiana o que eu encontrava de resposta é que a solução para o problema do mal era o livre-arbítrio. Mas eu me questionava se Deus é todo-poderoso e Deus é amoroso, por que ele permitiu o homem se perder no seu livre-arbítrio? Então, isso era uma problemática na minha mente que eu queria solucionar. Isso me levou a uma crise. Então, eu tive contato com um texto que foi fundamental e ninguém me indicou esse texto. Como eu frequentava muito livrarias, né? Aqui acho que tem vários irmãos que frequentavam a Luz e Vida, lá Sim. na Praça Joaquim Nabuco, né? Nós nos Eu, conhecemos na Luz e eu Vida. conheci lá. Então lá eu encontrei o famoso livro do A.W. Pink, A Deus é Soberano. E aí eu Certo. peguei, aquilo ali me derrotou, cara. Assim, quando eu fui ler, né, assim, o texto é muito sistemático, né, mostrando a soberania de Deus em todas as áreas da realidade. Então as conclusões elas são muito óbvias até você chegar na soberania de Deus sobre a salvação, sobre a realidade que temos hoje, que está submissa ao decreto divino. Então ali eu entrei assim, parafuso, numa crise. Pouco tempo depois, eu comecei a trabalhar na Luz de Vida, Eu mas lembro. numa loja no shopping Rio Mar, né? Tem aqui o pastor Luiz Ronilson. Foi Ronilson, cara, que me levou para o mestrado no Mints e, Eu e lembro. ele conversou comigo na Luz de Vida, cara. Acho que ele lembra disso, né? Então foi Ronilson. Ronilson é o culpado de eu Eu escrever era, hoje, publicar eu essas era coisas. aluno no FTN. Vocês estavam cursando o mestrado Exato, e o cara. reverendo Luiz Ronilson permitia que eu fosse com ele para assistir as aulas como ouvinte. Não, Ronilson, não tem isso não no meu reformado, mas se eu tivesse, eu diria que o Ronilson é meu padrinho, sabe? É meu padrinho ministerial. Então, todo esse complexo de coisas começaram a acontecer e eu fui trabalhar na Luz de Vida e eu ficava responsável pelo setor de compras da área de teologia. Então, eu comecei a fazer pedidos para a loja de material reformado e eu li esse material. E aí eu li compêndio de teologia apologética, dogmática de Bavinck, saí lendo o que tinha de Huckman. Eu saí lendo tudo, encontrei Abraham Kuyper. Kuyper foi um negócio engraçado, porque fizemos o pedido de 2 unidades, passou um ano para vender, ninguém comprava aquele negócio, cara. E aí eu disse, rapaz, por que ninguém compra esse livro?
Aí colocamos num saldão, numa mesa lá, não sei se você lembra que tinha isso, né? Numa mesa, e qualquer livro, R$ 10. Ninguém levou os 2 livros, cara. R$ 10. Eu disse, rapaz, eu vou levar um desse aqui. 10 contas não é possível. Peguei o livro e fui ler, assim. O livro é brutal, né? É brutal. Então, e ele amplia a ideia do calvinismo, né, como um sistema de vida, né? Então foi nesse contexto que eu conheci a teologia reformada e pouco tempo depois eu fui estudar no SPN, né? Eu fiz uma pós em sistemática no Sim. SPN. Então ali eu fui apresentado às institutas através do reverendo Marcos André Marques, né? Aqui eu acho que tem alguns alunos dele nessa live. Então ele me apresentou às institutas. Hermes Maia foi meu professor também nessa pós, aprofundou ainda meu conhecimento em várias áreas da perspectiva da teologia reformada, e logo depois eu fui para o MINTS, que o pastor Ronilson, que está aqui, foi quem me levou para fazer o mestrado no MINTS. Né? Então, a partir dali, e no MINTS, cara, assim, tem um nome, Paulo Brasil, Gaspar de Souza, Dr. Nil, José Aristides, né? Pastor Aristides, que está lá em Sergipe, né? Doutor Ismael Quinteiro Rojas, da Colômbia, pastor presbiteriano. Então eram sumidades assim de uma capacidade teológica impressionante. Então ali eu comecei a minha trajetória na teologia reformada, majoritariamente estudando com presbiterianos, né? E foi nesse contexto que eu tive minha formação teológica na teologia reformada. Veja, você diz no seu livro, muito interessante, que a teologia sistemática ela é um sistema cristão e que é necessário que o aluno, o leitor, o estudioso, ele perpasse os tomos e que seria uma deficiência muito grande não abordar o tema da escatologia. Eu concordo com o John Frame, né? O Frame diz que ele agradece muito a Deus que nunca foi chamado para dar um curso sobre escatologia. Mas você começou a sua produção pela teontologia. Yahvé. Depois você pulou para a escatologia e agora, mais recentemente, para a cristologia. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, Thomas. Por que essa guinada da teontologia para a escatologia? Do alfa ao ômega. Interessante a pergunta aí, né? Primeiro, o meu plano não era esse, né? Não era dar esse pulo, vamos dizer assim, para a escatologia. A minha ideia era de teontologia e para a doutrina da oração, o que vai acontecer muito depois, né? O livro saiu muito depois, porque eu queria falar, eu queria estabelecer um diálogo através das obras, né? A partir de Deus e a resposta humana. Então eu queria falar de teontologia e oração, eu queria falar de cristologia e adoração, eu queria falar de pneumatologia e missão da igreja. Esse era o meu esquema, até chegar em escatologia. Mas aí o que é que acontece no meio do caminho? Né? Eu, quando escrevo teontologia, eu não estou na igreja que eu estou hoje, né? Eu não estava. Então eu estava com tudo pronto na minha cabeça, né? E aí Deus me muda de campo e bagunça tudo, né? Assim, mudou tudo. E quando eu chego aqui, a Ari tinha começado uma série de estudos, como eu digo no prefácio, em teologia sistemática, e já tinha passado por teontologia, cristologia, tinha passado por antropologia e ramartiologia. Então, eu começo falando sobre pneumatologia e vou até escatologia. E quando nós chegamos em escatologia, a igreja ficou numa expectativa muito grande, né, de ouvir sobre esse assunto, porque livros apocalípticos, escatologia, o povo de Deus tem muita curiosidade, né, de estudar. Então, nessa oportunidade, eu disse, rapaz, eu vou preparar alguma coisa que não sejam apenas esboços. Eu vou preparar uma apostila para a igreja. E Certo. foi isso que eu comecei a fazer. Então, todas as semanas, eu mandava para a igreja um capítulo desse livro. Então, o que eu preparava e mandava. Né? Então, o povo tinha em mãos cada capítulo. Né? E aí, ao final, alguns irmãos disseram, pastor, por que você não publica? Ficou tão legal, assim, é uma porta de entrada tão interessante para esse assunto, né? E aí surgiu a oportunidade e a editora se interessou e nós enviamos o material e ele foi publicado, né? E aí eu dei esse salto, né?
Na verdade, aqui aí vai um segredo agora. Agora vai um segredo. Metodologicamente, você leu os dois livros, né? O Yahvé e o Sim, Escatologia. Metodologicamente, eles são diferentes sim. em termos de De densidade. linguagem, Densidade. Então, na minha cabeça, eu ainda vou escrever outro de escatologia, que vai seguir a série Yahvé, né? O que está certo. continuando hoje a série que eu começo com teontologia é o de cristologia. Aí você vai ver que tem a mesma pegada. Os dois têm a mesma pegada, né? Então, eu ainda vou voltar à escatologia novamente, vou revisitar esse assunto, e não será esse livro, né? Eu não vou reeditar o livro. Esse livro é uma porta de entrada. Isso era Sim, muito comum, né? Entre os reformados, por exemplo, sim, a sistemática de Bavinck, tem gente que pensa que é resumo da dogmática, mas não é, é outra obra. sim, Né? A teologia sistemática é outra obra. A dogmática é outra obra, completamente diferente. Né? Quando você pega a Berkoff, né? Você vai ter lá os esboços doutrinários de Berkoff, que é outra obra, né? E você vai ter a sim, introdução da teologia sistemática de Berkoff, que é outra obra. sim. Então, são autores que trabalham na área sistemática que tratam dos mesmos assuntos em obras diferentes, a fim de alcançar públicos diferentes. Então, ainda pretendo revisitar o tema com mais densidade, com mais tratando com os mesmos problemas, mas com mais autores, aprofundando mais alguns assuntos. Então, na parte, por exemplo, do milênio, basicamente minha abordagem é mais descritiva sobre as escolas, né? Sim, E eu procurei falar com muito respeito sobre todas as escolas, sim, porque todas elas são, de alguma forma, defendidas por calvinistas. Tudo bem, a gente pode julgar incoerência em algum momento, né? Mas sim. todas elas são defendidas por calvinistas. Né? Mesmo uma escatologia dispensacionalista, como John MacArthur, por exemplo, e alguns outros. O E Schaeffer nesse também, ponto, Lewis tá? Sperry Schaeffer, O Schaeffer que foi também. fundador do Seminário de Dallas, um calvinista convicto, mas é dispensacionalista clássico. Pois é. Então, eu trato mais descritivamente, embora eu dogmatize ali, né? Minha posição, qual é, ela fica estampada lá na obra, né? Eu não deixo em suspenso isso. Né? Então, foi isso que aconteceu. Eu confesso para você que eu já fui um pós-milenista muito convicto. Né? Uhum. E lendo alguns autores, eu tenho me tornado cada vez mais mitigado. E lendo o capítulo que você escreveu sobre o amilenismo, eu percebo que você tem muita afinidade com o pensamento da escola de Amsterdã, que não é aquele amilenismo tão sombrio, tão denso, mas é um amilenismo que está muito ligado com a ação missionária, que crê no avanço da grande comissão. Agora, você em algum momento foi dispensacionalista, Thomas? Fui dispensacionalista. Como minha escola de formação básica era arminiana, né? Então há muita conexão aí, né, entre o arminianismo que nós temos no Brasil e o dispensacionalismo. Embora eu tenha estudado no Seminário Batista, é, a- tradicionalmente, assim, a gente está tendo um despertar batista reformado há poucos anos, né, no Brasil, em termos de teologia da aliança e tudo mais. Mas naquela época o personalismo era majoritário, né? Acho que ainda é na maioria das denominações do Brasil. Então eu li muita coisa dispensacionalista, e isso é interessante, Jefferson, porque a escatologia foi a última disciplina, literalmente, da dogmática que eu revisei por causa Sim, do meu amilenismo, por causa do meu arminianismo, né? Então eu demorei muitos anos para voltar a estudar a escatologia, sim. porque eu fui estudando parte a parte, assim, né? E aí, quando eu comecei a estudar mais profundamente a teologia da aliança, a teologia do pacto, os rapazes, eu vou ter que ir para a escatologia agora de todo jeito. Porque na minha cabeça há uma coluna muito Sim, clara hoje entre a teologia do pacto e o amilenismo, né? E o pós-milenismo também. Sendo que eu também não consigo até hoje simpatizar com esse amilenismo excessivamente pessimista, né, que acaba, para mim, se assemelhando muito a
ao pré-milenismo, dispensacionalista. Assim. Então, tecnicamente, o amilenismo e o pós-milenismo são escolas pós-milenistas. Né? Elas pensam em termos pós-milenistas. Agora, há uma diferença na abordagem desse pós-milenismo, né? Entre as duas escolas. Então, eu, como bebi muito do neocalvinismo holandês, muito da dogmática de Bavinck, o próprio Berkhoff, né? Muito influenciado por Bavinck. Então, isso é uma marca, em mim. Assim. Embora eu tenha lido muito um pré-milenista também, calvinista, que foi o Schaeffer, né? Francis Schaeffer. Então, ele foi alguém que eu li bastante, mas que era muito engajado na cultura, no avanço missionário. Ele mesmo era um missionário, né? Na Suíça. E isso tudo me influenciou bastante, né? Então, o meu amilenismo, se a gente fosse adjetivar, eu não gosto muito de adjetivar, mas seria um amilenismo mais otimista do que pessimista. Veja, tem duas perguntas aqui. Uma delas eu já tinha colocado aqui, que é quais são na sua opinião, quais são, né, os distintivos da escatologia reformada, tal como você apresenta aqui a pergunta do nosso irmão da Silva Oliveira Everton. Quais são os distintivos? Então vamos lá. Eu acho que, assim, eu vou falar a minha própria perspectiva dos distintivos, né? Ou aí vamos dizer assim, do eixo epistemológico da escatologia reformada, da minha escatologia reformada. Então, primeiro, eu poderia pontuar aqui um cristocentrismo escatológico. Então, o reinado de Cristo, ele é central na escatologia reformada. E entender o reinado de Cristo é entender a escatologia. Né? Então, isso é crucial. Eu acho que um segundo ponto é o que a gente fala bastante sobre isso, né? Os reformados falam muito sobre isso, que é o que a gente chama da ênfase no já e o ainda não. Então, isso para mim também molda muito, inclusive, essa perspectiva que eu tenho do engajamento da igreja, né? Dessa questão do já e o ainda não. O reino já chegou, mas ele não está consumado, mas a igreja está no reino, né? O valente foi amarrado e a igreja está avançando com força para instalar o reino de Cristo totalmente no mundo. E isso vai se consumar na sua segunda vinda. Eu acho que um terceiro ponto é acerca da interpretação das escrituras, porque quando nós vamos ler o livro do Apocalipse, respeitando o gênero que está ali, ou gêneros, né? Que não tem um gênero só no livro do Apocalipse. Né? Você tem uma literatura epistolar, você tem uma literatura profética, você tem a própria apocalíptica, né? Que é diferente da literatura profética em termos técnicos. Então, não dá, na minha perspectiva, para fazer uma leitura cronológica do livro do Apocalipse. Você vai entrar numa enrascada, né? Porque, Sim. inclusive, esse não é o método apocalíptico de escrita, não é uma leitura cronológica. Pelo contrário, o raciocínio é cíclico. É cíclico. Então, assim, o Apocalipse vai mostrar que o mundo acaba várias vezes, né? Então, quantas alguém já disse assim, mas vai acabar uma vez já é uma bronca, mas acabar várias vezes aí vai ficar o quê? Exato. Então, eu entrei numa crise hermenêutica também, né? Porque ao ler os textos, né, assim, vamos lá, a gente vai ler os quatro cavaleiros do Apocalipse, são literais ou são simbólicos? Obviamente, a leitura já demonstra, né, através do gênero, é simbólico. Aí a gente vai ter vários outros elementos, assim, taças, né, pragas, a gente vai ter várias coisas simbólicas. E por que, quando eu chego no capítulo 20, o número 1000 que é o único momento que aparece, né, na escritura, porque 1000 anos é literal, se o escopo do livro é simbólico. Né? Aí outras escolas vão dizer, não, vocês estão alegorizando o texto. Não, não é alegorizar o texto, é respeitar o texto. Né? Se você for literalizar aquilo, você vai ter uma série de problemas Na verdade, hermenêuticos. entender que o texto ele tem o seu gênero, na forma como foi escrito. Quer dizer, o autor, quando escreve, ele escolhe deliberadamente o gênero. Você tem Exato. o gênero maior, que é apocalíptica, e dentro você tem as formas literárias através das quais o autor comunica a sua mensagem. Pois é.
Por que que ninguém diz lá, né, lá atrás, por exemplo, que estrela é estrela, que candeeiro é candeeiro? Pois é, Porque são pois é. símbolos. Isso já é dito no começo, né? As estrelas são isso, os candeeiros são isso e tal. E quando você estuda a própria literatura apocalíptica do judaísmo segundo templo, você vai ter uma perspectiva mais aberta sobre o que é o gênero do livro da Revelação no Novo Testamento. Então, isso me levou também a entender que um dos distintivos da escatologia reformada é a hermenêutica, como o reformado interpreta as questões últimas, né, na Escritura. Um outro ponto aqui que eu penso que é importante é a respeito da ressurreição. Né? O nosso pensamento na escatologia reformada acerca da ressurreição diverge da escatologia dispensacionalista, por exemplo. Né? Nós não cremos em duas ressurreições, nós cremos em uma ressurreição final de justos e injustos. Né? Vamos falar daqui a E pouco sobre isso. daqui a pouco a gente chega lá nessa bronca. Tem uma outra Então, pergunta aqui. sim. Tem uma outra Então pergunta aqui manda do aí. irmão Robson Pereira. Por que o milênio é um tema tão polêmico e quais as implicações que haveria com as outras perspectivas da crença arminiana? Quer dizer, por que essa questão do milênio é tão polêmico? Vamos lá. Assim, em termos rasos, a gente poderia dizer que, num ponto de vista dispensacionalista, acreditar num amilenismo seria incoerente, por causa do esquema das dispensações. Sim. Né? Então, é necessário a defesa do esquema das dispensações, que o milênio é uma parte desse esquema. Então, o dispensacionalismo tem uma hermenêutica própria. Né? Isso vai ter implicações diversas. Então, você vai ter, assim, em termos de coerência, tá? Porque o que tem de evangélico e tem de teólogo, que tem um sistema de pensamento, mas é incoerente com o próprio sistema, não está no gibi. Mas em termos de coerência de pensamento, o Dr. Heber Campos escreveu um texto sobre o reino de Deus, publicado na Fides Reformata, que ele mostra como a posição escatológica pré-milenista e dispensacionalista implica em um não engajamento cultural e político, por exemplo. Então, se você tem um ponto de vista de pré-milenismo dispensacionalista, o resultado disso é que você seja pessimista quanto a qualquer tipo de melhora nesse mundo, no avanço e no engajamento da igreja. Então, numa posição milenista ou pós-milenista, e eu acredito que pós-milenista ainda mais, né, o engajamento é uma coisa muito acentuada, porque faz parte da expansão do reino. E Quando ele nós diz isso olhamos, aqui, né? diz isso, e Ele quando diz nós isso. olhamos, por exemplo, para a pregação do Senhor, dos evangelhos, hoje, o que, é que a gente tem hoje, assim, pegando esse exemplo da política, o que, é que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma turma dizendo, não, nós temos que nos concentrar no evangelho, devemos falar só do evangelho, a pregação deve ser cristocêntrica e tal. Mas Jesus nos ensina nos evangelhos que a pregação é sobre o evangelho do reino, meu amigo. E ele nos ensina a orar pedindo que a vontade de Deus seja feita na terra e no céu, né? E que o reino venha. Então, enquanto a igreja está aqui, ela tem essa esperança escatológica, mas ela busca viver uma prévia do que ela viverá em termos de consumação. Por isso que a Paulo segue aquela tríade de fé, esperança e amor. Então, o que é que move a igreja a uma fé operosa e a um amor abnegado? É a esperança escatológica. Então, lá teremos uma existência perfeita e última, sem interrupção por causa do pecado, e essa esperança escatológica molda a nossa comunhão hoje e o nosso serviço hoje. Então, as implicações de uma hermenêutica reformada na escatologia para a vida prática da igreja, rapaz, são muito grandes, né? Infelizmente, a gente não, como você falou, temos poucas obras de teologia sistemática que tratem dos resultados práticos das doutrinas na vida da igreja. Eu posso Isso estar é. enganado, Cris. Eu posso estar enganado, mas até onde eu consigo enxergar, os nossos irmãos que mais trabalham essas questões práticas são os teonomistas. São, exatamente. Que trazem Exatamente. para a antropologia, trazem para a doutrina da providência, trazem para a Exato. escatologia as implicações Exato. desse modelo ético.
exato. E nós precisamos dessa leitura, assim, veja só, meu irmão Jefferson, eu estou no Nordeste, você também é nordestino. Sim. Então, nós estamos aqui, eu estou agora bem próximo do sertão, né? Então, o que é que nós temos lá? Crise econômica, crise hídrica, crise política, porque a cidade se move em cima de políticas municipais corruptas, não é? E que geram trabalho corrupto. A gente vive nesse contexto sertanejo um crescimento acentuado do hedonismo, muitos bares, muito prostíbulo, né? Muita imoralidade dentro de igrejas. Então, veja, esse ambiente de sofrimento no sertão gera um anseio por prazer, para que isso seja o ópio, que isso seja o alívio. Os reformados têm uma poderosa doutrina da providência, que trata acerca do governo de Deus sobre o mundo, do concursos divinos. E por que cargas d'água? A gente não tem um livro sobre providência que trate desse contexto missionário sertanejo. Falta a gente enxergar que a teologia sistemática ela dialoga com a realidade. Ela dialoga. Porque muitas pessoas, principalmente a turma da teologia bíblica, dizem assim, rapaz, a teologia sistemática é a mesma coisa. O cara publica uma coisa, a mesma coisa, então vai ficar lendo a mesma coisa. Em parte isso é verdade, mas em parte é injusto. Porque a teologia sistemática, tecnicamente, ela dialoga com questões contemporâneas. Não é assim que a gente aprende? Bave, que foi assim, tantos outros escreveram, Turretini foi assim no seu período, o próprio Calvino nas Institutas foi assim. A teologia sistemática sempre dialogou com o que estava no seu entorno naquele momento. Né? Os próprios livros do Frame, né? Sobre o senhorio, a teologia do senhorio, assim, rapaz, que ali tem muito pano para manga para você contextualizar a teologia de Frame para várias áreas. Aconselhamento, missões, teologia pastoral, né? Só a análise que ele faz dos 10 mandamentos, e ele escreve 3 capítulos para cada mandamento, são mais de 400 páginas. É brutal, Ele ele é um vai cabeção. aplicando a casos concretos. Exato, exato. Então a gente precisa disso, né? Infelizmente, ainda é uma deficiência muito grande entre nós. Nós bebemos de muitos teólogos estrangeiros, isso é bom, mas produzimos pouco para o nosso contexto. Isso é ruim. Veja, eu vi uma fala de um teólogo católico, que eu não vou citar o nome, que ele disse, ele falando sobre o neopentecostalismo, ele disse que a ênfase do neopentecostalismo está na linguagem. Então, eles encontraram uma linguagem que é capaz de falar às pessoas. Seja o coração, seja o intelecto, eles conseguem alcançar essas pessoas. Eu cheguei à seguinte conclusão: qualquer pessoa que tenha o segundo grau e que saiba ler, ele vai ler esse livro, ele vai entender. Ponto por ponto. E esse é o problema que eu falei lá no início. Às vezes, você tem uma obra que é boa, ela é sólida, foi escrita por alguém muito competente, mas ele não se deu, por exemplo, ao trabalho de escrever numa linguagem acessível. Você pega, por exemplo, você citou aí, né, François Turretin. Eu acho difícil ler Turretin. É muito difícil. É difícil. O cara é um escolástico, né? Ele tem uma linguagem própria. Né? O Bavin, que não é tão fácil. Né? O Berkoff tem trechos que é denso também. Então, esse tipo de literatura, ele presta um serviço à igreja no sentido de romper esse fosso. Academia, igreja. Boa teologia, teologia acadêmica, igreja. Quer dizer, é tornar acessível numa linguagem pedagógica aquilo que o crente comum ele tem dificuldade de ler. Por exemplo, eu percebi que, embora você tenha citado poucas pessoas ao longo do trabalho, a bibliografia foi muito bem selecionada. Citou Berkoff, Huckman, Hendrickson, a W. Pink e um cara que eu gosto muito, que é Ronald Ranco. Né? Gosto muito. E eu queria perguntar a você, como é que você fez essa seleção de obras para compor essa bibliografia mínima? Então, tem um cara aí por trás que eu não citei. Eu citei muito ele, mas ele é um guia para mim em termos de linguagem pastoral. Sim. A sistemática para a linguagem pastoral, né? Que foi o reverendo Paulo Anglada, em memória do reverendo Paulo Anglada.
Você cita o livro dele sobre Isso. escatologia. Que, se não me falha a memória, é uma obra póstuma, né? Ele já havia falecido quando ela foi publicada. Então, o reverendo Paulo Anglada é uma sumidade, um teólogo presbiteriano, teólogo de igreja. Há obras do Paulo Anglada que são densas, né? Hermenêutica reformada, uma obra muito densa, técnica, né? Que é resultado da sua docência. Mas quando a gente lê o Sola Escritura, Soli Deo Glória, Imago Dei, ali é trabalho de igreja. Ele estava fazendo aquilo na igreja. Então ele foi uma influência muito grande também. E parece que as últimas obras, a linguagem ainda era mais pastoral, a linguagem do reverendo Paulo Anglada, né? Era mais pastoral. Então ele me ajudou a pensar em termos de linguagem, porque eu tenho uma memória, Jefferson, de um evento que eu estava e um pastor disse assim a mim, era uma conferência, e um pastor disse assim a mim, rapaz, o povo de Deus hoje não quer saber desse negócio de teologia não, cara. O povo não aguenta teologia, não suporta a teologia. Rapaz, que me deixou preocupado com o pastor e com a igreja. Eu disse, rapaz, será que é isso mesmo? A igreja não gosta de teologia, não aguenta teologia, ou a igreja não aguenta o método que a teologia está sendo feita. Porque às vezes o cara ele tem uma relação freudiana com o próprio discurso, né? Ele se dá, assim, é um complexo de amor com o próprio discurso que ele não quer saber se as pessoas estão entendendo. Ele quer se autossatisfazer, assim, é uma questão meio hedonista com o próprio texto, né? Então o que importa é que eu me autossatisfaça com o que eu estou falando, com o que eu escrevi. Mas não era assim nos primórdios do cristianismo. Grego koiné foi o que foi usado, não foi o grego clássico, né, o grego literário. Então a preocupação era o povo tem que entender, o povo tem que ter o conhecimento. Septuaginta foi usada pelos apóstolos, usada possivelmente pelo próprio Senhor, com finalidade que o povo entendesse o que estava sendo dito, né? E corroborando a própria tradução grega, né, do Antigo Testamento, assim, algo muito curioso. Então, Jesus usa expressões, o autor os Hebreus, por exemplo, usa traduções feitas pela Septuaginta, corroborando aquilo como sentido original, inspirado pelo Espírito Santo. Algo que tinha ficado obscuro com o texto hebraico. Isso é muito interessante, cara, em termos exegéticos. Isso é muito interessante. Então, a ideia é comunicar melhor. Então, Berkoff é uma literatura que eu carrego ele no coração e na cabeça desde sempre, né? Sim. E Huckman, Ranco é alguém mais recente, né, que eu comecei a ler, mais recente, e quem eu acho que foi o maior responsável pela popularização dele no Brasil foi o site da Monergismo, né? Quem há 15 anos atrás não lia avidamente os artigos do site da Monergismo, né? Que até hoje a gente consulta, assim, né, alguma coisa lá de algum estudioso que não tem a obra publicada em português, a gente procura lá e sempre tem coisa boa e artigos muito bons, Muito assim, bom. de teologia reformada, né? Então, essa seleção, ela se deu com base em autores que eu tenho afeição, de fato, e que eu acredito que eles tocam em pontos muito interessantes. Por exemplo, a gente vai falar, né, sobre o posicionamento do Ranco acerca da imortalidade, Vamos falar daqui a e pouco, tá como aqui. Vamos falar. que é polêmico, que é polêmico também, mas ali nós temos uma questão semântica importante que ele discute, né? Uma questão linguística importante em termos técnicos e lógicos. Porque quando você começa a ler o que ele está dizendo, você, rapaz, logicamente ele está pensando de modo correto, né? Embora a gente tenha o sentido cotidiano, o sentido usual, né? Então foi nesse caminho que eu selecionei essa turma. Você, após publicar esse livro aqui, e é importante que os irmãos vejam, né, estudos sobre a escatologia reformada, qual seria o livro que você indicaria para que a pessoa lesse após ler esse aqui? A Bíblia e o Futuro, de A Anthony Bíblia Huckman. de A Antônio Bíblia e o Huckman. Futuro, né? Eu acho que ele é bem sistemático. Ele é mais denso do que o meu, mas é um livro bom. Depois do Huckman, o livro do Veneman, que também está na bibliografia aí, né? Sim. Que ainda é mais denso do que o do Huckman, né? É um excelente livro também. Se você quer ler algo próximo ao que se a pessoa quer ler algo próximo ao que eu falei aí,
leio do Paulo Anglada, né? O livro do Paulo Anglada. Então, o meu, Paulo Anglada, Huckman e o do Veneman depois. Lido isso aí você pode ir para os grandes. Você tocou no nome do pastor Ronald Ranco, né? Você poderia falar um pouquinho sobre a relação que há entre existência e imortalidade e depois falar um pouquinho sobre imortalidade natural e escatológica? Vamos lá. Coisa pouca. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o exemplar, para não pecar na. É interessante, Vamos né? lá. Eu vi um debate há alguns dias onde falava-se sobre Cristo, né? Sim. Sobre quem morreu na cruz. E nós dizemos que na cruz morreu um ser. Esse ser, Cristo, era uma pessoa teantrópica e, portanto, aconteceu com ele o que acontece com todo ser humano. O corpo Uhum. falece, a alma sobrevive e o Logos Divino sobrevive. Né? E a pessoa dizia porque dizia que quem morreu foi a natureza humana, quando, na verdade, quem vive é o ser, quem morre é um ser. E essa questão da existência e da imortalidade, essa distinção que o Ronald Rank faz, a gente também não vai encontrar em muitos teólogos. Exato. É Exato. algo que ele argumenta muito bem, exegeticamente, mas é algo que sai da pena dele. É. Esse aí foi o ponto difícil para mim, não em termos de concordância com o Ranco, né? Porque eu concordo. Mas eu pensei como é que eu ia ensinar esse negócio à igreja, porque a gente vem de uma tradição de ensinos, né? E o uso de palavras muitas vezes é mecanizado e ele é contextualizado, e muitas vezes não é observado em termos exegéticos, né? Então, quando nós falamos a respeito de imortalidade, que Só um é imortal. parênteses, Tom. Só um parênteses. Eu não sei se ele pegou em Tomás de Aquino, e você coloca aqui bem, a questão da metafísica da participação. Mas É ele vai falar verdade, sobre a participação. é Continue. verdade. Então a gente vai para a palavra imortal. A primeira coisa que a gente precisa perceber, imortal, imortalidade, né, é que isso está relacionado na escritura apenas a Deus e aos eleitos. Nunca está relacionado aos ímpios. Certo. Calma, calma, porque não tem nada aqui de adventista. O ponto aqui não é existência, é imortalidade. Sim, Então a pessoa pode estar morta e existir? Claro que pode. Claro que pode. A Bíblia diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E nós existimos. Né? Então, a imortalidade, ela está relacionada. O que é a palavra imortal? Que é não mortal. Não mortal. Então, Deus é imortal. Né? Paulo vai dizer, inclusive, ele é o único imortal. 1 Né? Paulo Timóteo. vai falar isso em 1 Timóteo. Então, imortal é não mortal. Então, os seres humanos, quando morrem sem Cristo, eles estão vivos ou eles existem? Do ponto de vista técnico aqui. Né? Eles existem, mas eles Sim, estão mortos. sim, Eles estão mortos. Mortos espiritualmente. Né? E os condenados depois, condenados eternamente depois do juízo final, estão mortos eternamente, e os que estão vivos aqui, mas não conhecem Cristo, estão mortos espiritualmente. Então a gente vai ter morte física, a gente vai ter morte espiritual, a gente vai ter morte eterna. e você ainda coloca Então, um quarto tipo de morte, que é a morte para o pecado. a morte para o Em pecado, vida. né? Que Paulo trata sobre isso, né? E É, que poucos teólogos sistemáticos também tratam desse aspecto sim. da morte, né? A morte para o pecado. E você, Então, eu achei interessante isso aí, porque eu digo assim, se ele está falando da mortificação para o pecado, ele está falando da santificação. Quer dizer, isso é mais um aspecto prático da doutrina, da escatologia, ligada à pessoa de Cristo. Quer dizer, exato, quer dizer exato, a morte para a morte acontece em vida, exato, na presença de Cristo. exato. Então, por exemplo, dois exemplos assim, que eu não trabalhei tecnicamente no livro, mas realmente agora. Primeiro, Colossenses 3, né? Paulo vai falar das coisas de cima, devemos pensar nas coisas de cima, se vós ressuscitastes com Cristo Capítulo 3. e tal. Você vai ver que Paulo está fazendo uma relação direta
da vida cristã com o estado de exaltação de Cristo. Sim. Há uma relação direta ali. Quando nós lemos 1 Pedro, né, todos aqueles ensinos sobre o sofrimento da igreja, como a igreja deve dar respostas às indagações, né, hostis ao evangelho, o que está ali no subsolo doutrinário de 1 Pedro é a doutrina da humilhação e a doutrina da exaltação. São os dois estados de Cristo. Certo. Então, você dizer, não, dogmática não serve para nada, isso é uma bobagem. Porque a escritura é construída em cima de doutrinas. Né? Então, a questão é método. Teologia bíblica é método. Teologia exegética é método. Teologia sistemática é método. E, historicamente, nós vamos perceber que os grandes teólogos do passado não tinham essa visão depreciativa da dogmática. Pelo contrário, quem ia para a dogmática era aqueles que tinham domínio hermenêutico, domínio interpretativo, né, e tudo mais. Mas, sim, voltando aqui para Ranco, né? Quando a gente fala do uso natural, aqui, eu digo o seguinte no livro. Precisamos observar, na página 33, precisamos observar igualmente, com devida atenção, os termos em linguagem natural, filosófica e religiosa, e na linguagem da escatologia bíblica. Aí eu continuo. No sentido natural do termo, imortalidade significa existência contínua. Essa é a ideia natural nas religiões e na filosofia grega. Até hoje, desde os primórdios da filosofia grega, aplica-se o termo a todos os homens, sem distinção. Então, esse é o uso natural e filosófico, mas não é o uso da escritura. Mas nós usamos na teologia esse uso filosófico, né? Que todos os homens são imortais. E aí aqui é a complexidade do entendimento, que não é tão difícil assim. Mas se você está usando a linguagem natural, todos os homens são imortais, no âmbito filosófico, então no âmbito filosófico não está incorreta a sua afirmação. Mas no âmbito escatológico, o condenado está morto, embora ele exista. Sim. Então, nesse sentido, ele não é imortal. Então, o que a gente precisa, o que eu estou pontuando aqui, é a linguagem específica na ciência específica. Sim. Então, muitas vezes a gente fica importando conceitos que corrompem o conceito de outra ciência, que no caso aqui nós temos filosofia e teologia, né? E nesse caso ele não participa da glória de Cristo, como não Exato, participa da imortalidade. exato. Eu coloquei aqui alguns textos, ó. 1 Timóteo 1,17, assim é o Rei eterno, imortal, invisível. 1 Timóteo 6,16, o único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível. Isso se refere a Deus, né? A Cristo. 1 Coríntios 15:53, porque é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal se revista de imortalidade. Isso nunca vai ser dito sobre o ímpio. Sempre sobre o crente. O reverendo Ronilson fez um comentário aqui que eu achei muito legal, que ele diz assim: por isso que eu amo a ideia de refinamento teológico. Temos a liberdade de refinar conceitos dados por outros colegas sistemáticos. Parabéns, Tom. Verdade, verdade. O Nilson é professor de sistemática, meu irmão, de uma geração, em Recife, né? O sertão levou ele para lá, mas o Nilson é referência. Ronilson fez endosso do meu livro, né? Yahvé. E foi, assim, especial demais. Um abraço, pastor, para você. Então, mas, tem um tema muito interessante que eu não encontro em nenhum livro de escatologia. Huckman não trata, Spru não trata, o Veneman não trata, e alguns livros que eu tenho lido não tratam, que é a questão da cremação. Sim. Eu achei muito legal que você se posiciona, apresenta seus argumentos contrários à questão da cremação. Eu pergunto o seguinte: uma família de cristãos que, por exemplo, optam por cremar o corpo, como é que a igreja deve lidar com isso? É bronca isso aí, né? Mas vamos lá. Eu falando agora aqui como um pastor que trabalha com revitalização, e eu estou num contexto diferente de vocês, né, de irmãos presbiterianos. Vocês estão num contexto atual de maior elaboração e associação doutrinária da igreja com esses documentos
doutrinários, constituição da igreja e tudo mais. Esse não é meu contexto. Nós temos uma declaração de fé, que são os 28 artigos de Calen, e que são breves, né? Eles não abrangem todo o escopo necessário da teologia sistemática, da antropologia, da escatologia, né? Eles são muito breves. Era para um período muito específico, né? No século XIX. Então isso faz com que se abra um leque de práticas dentro das igrejas, né? Que eu pertenço, por exemplo. Então, pensando como revitalizador, eu acho que nenhum irmão deveria ser penalizado se ele não for ensinado antes. Então, o pastor deve, daí a importância do pastor ensinar isso à igreja, ensinar a escatologia à igreja. Porque quando nós observamos sobre a cremação, nós não temos nenhum momento nas escrituras isso acontecendo a respeito da prática do povo de Deus. E isso, aí você diz assim, não, mas isso não é uma prática antiga. Olha, era assim, era uma prática antiga. E uma prática feita por pagãos, né? Era uma prática associada ao paganismo. Porque o conceito de que fulano morreu e foi reunido aos seus mortos, Gênesis 25, a morte de Abraão, a morte né, de seus filhos. Essa é uma ideia pactual, né? Essa é uma ideia escatológica pactual. É uma ideia que está ligando aí terra, pacto, povo, com o seu Deus. Então, para nós, o corpo... E crença na ressurreição. E crença na ressurreição. Então, o corpo, ele é valioso para a escatologia reformada. Então, quando alguém morre, que nós vamos fazer uma cerimônia fúnebre, por exemplo, né? A gente não diz meramente, fulano de tal não está mais aqui, ele está no céu, isso aqui é só a carcaça. Né? A gente não fala isso, porque houve uma separação da parte material, da imaterial, que serão unidas na grande ressurreição dos santos. Né? Então, o Senhor nos fez seres psicossomáticos, seres espirituais, seres materiais. Somos holísticos. Então, a nossa interpretação, a nossa teologia do corpo, que é algo que a gente fala pouco também, cara. Né? Teologia do corpo, o cara já pensa em catolicismo romano, que fulano de tal escreveu, né? Que, assim, tem muita coisa hoje escrita, Nance Pearce escreveu, é um texto sobre isso, mas o texto que eu recomendo, assim, com força, é o do Greg Ellison, Teologia do Corpo, publicada pela Vida Nova. Sim. Então, esse é um texto que mostra a importância material do corpo. Então, por isso, a perspectiva reformada é contra a cremação, porque o corpo está dentro de um escopo pactual que envolve ressurreição, que envolve ligação com Deus, que envolve aliança com a família, que envolve tudo isso. Né? Então, no caso de uma família da igreja que resolveu fazer a cremação, o que é que faz? Primeiro, se o pastor conseguir aconselhar, se ele não tiver tido tempo ainda de ensinar, aconselhar essa família. Se a família não ouvir, segundo passo, ensinar isso a toda a igreja. Se a igreja não tinha conhecimento, isso tem que ser ensinado à igreja. E a partir do ensino, dizer, irmãos, esta prática não é condizente com a fé. Há muitos evangélicos que defendem a cremação. Que dizem eu vou falar para você o seguinte, raras são as igrejas e raros são os pastores que falam sobre a questão da cremação, né, na perspectiva bíblica. Muito poucos pastores. E aí você vê a carência, mais uma vez, da teologia sistemática. É uma carência muito grande. Né? Eu me lembrei agora de Lloyd Jones, né, que dizia que mesmo o expositor bíblico, ele deve pensar em termos de teologia sistemática quando está ensinando. Por que a teologia... Agora eu vou falar em termos práticos, Jefferson. Por que ensinar a teologia sistemática à igreja é importante? Por que é importante? É importante a exposição bíblica, né? Lectio continua. É maravilhoso. Também sou favorável a Lectio selecta. Não vejo problema, porque isso pode ser muito útil para a igreja. Mas acredito que o ensino sistemático da doutrina também é importante, porque, via de regra, a igreja consegue concatenar melhor, encadear melhor um assunto, quando isso é ensinado sistematicamente à igreja. Quando a igreja tem a oportunidade de perguntar, quando a igreja tem a oportunidade de questionar, e o ministro está aberto
a essas perguntas como uma oportunidade de instrução ao seu povo, né? Não de condenação a um irmão leigo como um herege, mas de persuadi-lo ao ensino bíblico. Então, é nesse contexto que eu acho que a gente precisa dar um espaço e uma atenção muito grande ao ensino sistemático das Escrituras, na teologia sistemática. Eu achei muito interessante quando você vai falar da cremação, e antes da cremação você toca na questão da doação de órgãos. Sim. Isso é muito interessante porque isso também tem uma implicação prática para a teologia pública. A questão do Exato, doar os órgãos, né? Eu exato. estava lembrando quando você falou aí sobre essa questão da teologia sistemática, uma pessoa me perguntou recentemente por que o N.T. Wright hoje ele é tão famoso. E eu tenho um palpite. Capilaridade. Ele Sim, escreve para criança, ele sim. escreve para jovens, ele escreve para adultos, ele escreve para acadêmicos. Não estou dizendo que está certo. Uhum, Mas veja, de alguma maneira ele encontrou uma linguagem que ela consegue comunicar para a igreja. Né? Eu estava lendo recentemente um livro do Scott McKnight, ele dizendo que na juventude era dispensacionalista, né? E era muito influenciado por aquela ideologia catastrofista. uhum, Eu tenho a impressão que isso atrai muitas pessoas. sim. Agora, quando você pega um livro como esse aqui, que tem uma linguagem objetiva, que argumenta a partir de 3 vetores: da Bíblia, da confessionalidade reformada e de uma bibliografia de boníssima qualidade. E a pessoa encontra tudo isso deglotido de maneira simples, ela se aproxima da leitura. Ela consegue iniciar a leitura, ela consegue se manter na leitura e ela consegue concluir a leitura. E eu acho que esse é o mérito desse livro, que é realmente romper esse abismo que há entre esse tipo de literatura e temática da igreja. Né? Quer dizer, repito, né? Ao longo do livro você vai ver que a linguagem é uma linguagem de quem está na igreja Uhum. transmitindo e respondendo questões. E a igreja vai absorvendo à medida que o conteúdo ele vai sendo explicado. Você fala sobre sono da alma, você fala sobre necromancia, já falei da doação de órgãos, fala sobre a questão da consciência, do ser humano no porvir, seja na imortalidade, seja na existência distante de Deus, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da Sim, consciência. claro. Claro. Deixa eu partir do som da alma aqui, porque esse é um ponto bem curioso, né? Porque muita gente, muito psicomaniquia, né? Algo que já foi refutado há séculos, mas na Calvino. prática, cara, na prática, tem muito evangélico em igreja Ó, reformada que crê no sono da manda, alma. manda está dizendo aqui. Rapaz, já quero esse livro. Como é Muito que as bom. pessoas fazem para adquirir esse livro? Gente, lá na Amazon, inclusive, ele está em promoção, tá? Ele está R$ 34 na Amazon. Então corre Ótimo, lá e já pega lá. Se puder fazer um comentário depois lá na Amazon, nos ajuda também a divulgar, né, o livro. muito bom. Então a questão da psicomaniquia, né, o sono da alma, é algo muito presente dentro das igrejas. Então, Sim, pelo fato do assunto da escatologia não ser tratado, corre o imaginário religioso no meio evangélico de deduzir várias coisas que não correspondem à realidade das escrituras. Então, quando a gente começa a falar, por exemplo, é, sobre os novos céus e nova terra, ainda tem muito evangélico dizendo, mas rapaz, sétimo de Jeová. Sétimo de Jeová. Então, nem entende o que é, nem entende o que são os 44 mil do testemunho de Jeová, nem a nova terra na doutrina da testemunho de Jeová, nem entende o que são os 144 mil na escatologia bíblica, né? E nem entende o que é nova terra na escatologia bíblica, porque são ensinos muito diferentes, muito. Então, o texto, podemos dizer assim, a matriz é a mesma, mas a perspectiva é muito diferente. Então, tem muita gente em igrejas evangélicas acreditando que quando morre, fica dormindo esperando a ressurreição. E que não há consciência, né, no estado pós-morte, né, que a gente chama de estado intermediário. Né? Por que estado intermediário?
O tema do Falou? livro, alguém está perguntando, é Estudos sobre a Escatologia Reformada. Pode prosseguir, Pronto. Thomas. Então, o que o que é que a gente entende, né, sobre esse estado intermediário? É aquele momento entre a morte e a ressurreição. Esse é o estado intermediário. Então, aqueles que morrem sem Cristo já estão em condenação, mas ainda não é a punição final, né? Então, aqueles que morrem com Cristo já estão em gozo celeste, mas ainda não é o gozo final. Então, esse é Eu o já estado, ainda não. é o já ainda não, né? Esse é o estado intermediário. Então, quando nós lemos ali Apocalipse 6, e eu nem vou usar aqui o texto do Rico e Lázaro, que poderia ser usado também, né? Mas eu vou usar Apocalipse 6, que está tratando dos santos que morreram sob perseguição, rogando a Deus que socorra os santos que estão em perseguição na terra ainda. Então, ali nós vemos consciência, inclusive, do que ficou acontecendo lá quando partiram. Então, veja, a Bíblia não aprova orarmos aos santos buscando intercessão deles por nós. Mas a Bíblia mostra que santos que morreram rogam pelos que ficaram. Né? Isso é interessante. Sim, Isso é sim. interessante. Pode chocar alguns, mas está na Escritura. É. É porque muitas vezes a gente sistematiza certas coisas sem a Escritura. Tem que sistematizar com a Escritura. Né? Daí o método louvável do Dr. Heber Campos, que começa a fazer teologia sistemática de modo inovador, expondo textos bíblicos, né? Grandes textos bíblicos. Assim. Sim. Pode discordar dele em vários pontos, mas que foi uma sacada interessante foi, né? De fazer isso Corajoso, na né? teologia sistemática. Corajoso, Sim, ousado também. fenômeno, né? Fenômeno. Veja, Então, prossiga. então a consciência pós-morte existe, tanto para o que morreu com Cristo, como o que morreu sem Cristo, né? E o que morreu sem Cristo sofrerá as penas eternas com dores infindáveis em todas as esferas. Se o crente morreu em Cristo, este gozará para sempre de alegria eternal, seja fisicamente, seja psicologicamente, seja espiritualmente. O réprobo sofrerá o antônimo disso, o contrário disso. Então, a perturbação na sua consciência também é parte das penas eternas, né? E ele não terá nenhuma pausa no seu tormento. O inferno é terrível, né? Então, inclusive, esse é um outro tema que a gente fala muito pouco nas igrejas. Né? Você. Era a última pergunta que eu ia fazer. Você fala do estado eterno, é o último capítulo, é o capítulo 10. E nesse capítulo você fala sobre graus de recompensa e graus de punição. Sim. Vamos lá. Paulo vai falar sobre aqueles que brilharão mais e aqueles que brilharão não tão mais, assim, né? Então, isso não tem a ver com salvação pela graça. Isso tem a ver com glorificação, com galardão. Eu acredito no galardão. Né? E a Escritura vai nos mostrar. Eu não sei o que é o galardão, viu? Eu não sei o que é o galardão. Ninguém sabe o que é o galardão. Só creio que tem galardão, como diz a Escritura. Mas a Escritura vai nos mostrar que aqueles que pecaram terrivelmente contra Deus também sofrerão graus diferentes. Jesus vai falar sobre isso, sobre Sodoma e Gomorra, os pecados de Jerusalém. Então, isso vai ocorrer da mesma forma. Então, você observa o que vai acontecer com os glorificados e você observa que o que vai acontecer com os condenados é o reverso do que vai acontecer com os glorificados. Então, não haverá a presença bondosa, amorosa, misericordiosa de Deus na condenação eterna. O que há é a presença justa de Deus e a ira de Deus sendo manifesta. Aqueles que não foram alvo da eleição e que Cristo não tomou sobre si toda a condenação e a ira, receberão essa ira ininterruptamente no lago de fogo. Então eles sofrerão para sempre, porque a dívida é impagável. Somente um poderia pagar essa dívida, o próprio Deus. E ele faz isso com Cristo. Então, se isso não foi feito, o ímpio vai sofrer a pena e nunca vai conseguir quitar a dívida.
Isso é dito por Paulo, né? Em 2 Tessalonicenses 1, né? Ele fala, receberão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu Cristo. Tem uma última pergunta, Manda. que essa realmente eu achei fantástica, né? Que é a questão da primeira ressurreição. Vamos lá, Eu, a bronca. eu como pré-milenista, bati palma. Porque realmente, um autor, por exemplo, que eu tenho fascinação, George Led, gosto Uhum. demais. Tenho paixão por George Led, mas creio em duas ressurreições. Né? Como outros autores também, Norman Geisler crê em duas ressurreições, John MacArthur, Schaeffer e outros tantos. O que é essa bendita primeira ressurreição de Apocalipse 20? Vamos lá. Eu vou ler aqui o texto e a gente vai pensando sobre ele. Apocalipse 20, do verso 4 até o verso 6, vai nos falar da primeira ressurreição e da segunda morte. Então, numa leitura atenta e fiel ao texto, precisamos reconhecer que o texto não fala da segunda ressurreição e não fala da primeira morte. Mas para entender o que é primeira ressurreição, é importante entender o que é segunda morte. E entender que João está trabalhando com um paralelo, e um paralelo deduzível. Se há primeira ressurreição, há segunda. Se há segunda morte, há primeira. Então, esse é o segredo de interpretar essa passagem. Né? Então, o texto vai dizer o seguinte: vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Veja o detalhe. Não estavam aqui ressurretos, mas tem primeira ressurreição. Veja o que o texto diz. O texto é claro. É porque a gente não lê direito, né? Mas o texto é claro. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Como assim não reviveram e esta é a primeira ressurreição? Se não reviveram, como é que é a primeira ressurreição? Não é? E não é um problema de tradução, não. Não é um problema de tradução. O texto continua aqui no verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Vamos lá. Primeira coisa, deixa eu defender meu amilenismo aqui, antes de chegar na ressurreição. O texto vai dizer no versículo... O texto vai dizer no versículo 4 que aqueles que morreram, né, que foram martirizados, olha o verso 4, vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Eles estão mortos, né? Foram mortos por causa do Evangelho. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Estes mortos viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. De onde eles reinaram com Cristo 1000 anos? Né? De onde eles reinaram com Cristo 1000 anos? Do céu. É o que o texto está dizendo. Reinaram com Cristo 1000 anos, do céu. Então, nós chegamos nessa parte, agora, primeira ressurreição. O texto no verso 5 diz que eles continuavam mortos, mas acontece a primeira ressurreição. Certo. O texto continua dizendo no verso seguinte... Essa é a interpretação defendida pelo Huckman também, né? Sim. Então a gente chega no verso 6 e a gente tem a menção à segunda morte. E qual é, para a gente entender tudo aqui, qual é o segredo? A pergunta é, qual é a primeira morte? A primeira morte está no verso 4. Aqueles que morreram fisicamente. A primeira morte é a morte física. Certo? Essa é a primeira morte. Segunda morte, morte espiritual. Mas o texto diz que aqueles que estão na primeira ressurreição não sofrem a segunda morte. Sim.
Então, qual é a primeira ressurreição? Aí nós fazemos a pergunta: qual é a segunda ressurreição? Sim. A primeira ressurreição, os teólogos reformados se dividem basicamente em duas posições que se convergem. A primeira posição é a primeira ressurreição é a regeneração. Sim. E Paulo fala sobre isso. Vós estáis ressuscitados em Cristo. Cristo Colossenses. fala também, né? João 5:24, né? Aquele que ouve minha Exato. palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em juízo, porque passou da morte para a Exatamente. vida. Exatamente. Então, a primeira ressurreição é a regeneração. Os teólogos reformados vão dizer é o estado intermediário do crente. É o crente no estado de exaltação com o Senhor. Né? Ele morreu, não foi ressuscitado, mas ele está lá. As duas interpretações são possíveis pelo contexto aqui. Essa, E eu acho que essa as foi duas a convergem. discórdia. Essa foi a discórdia durante 40 anos do Huckman com LED. Então, a primeira ressurreição é a regeneração. Então, por dedução, qual é a segunda ressurreição? Não temos aqui uma ressurreição dos justos e uma ressurreição dos ímpios. A segunda ressurreição será a ressurreição dos justos e dos ímpios. Na Atos segunda 24, vinda. Exato. João 5, né? Jesus vai 25, falar 28, sobre isso 29. também. Então, haverá uma ressurreição para os justos e para os ímpios. Não eventos separados, né? Sim, Então, por exemplo, a gente estava falando lá das marcas da escatologia reformada. Uma das marcas é sobre a segunda vinda. Jesus vai voltar uma única vez. parousia. A sua segunda vinda é única. Todo olho verá. Apocalipse 1. Né? Então, todo olho verá. Então, nessa segunda vinda, o que é que ocorrerá? Ocorrerá o juízo contra os ímpios, a ressurreição deles para juízo e a ressurreição dos justos para a vida eterna. Né? Na página 80 do livro, você fala sobre Apocalipse, Epifania e Parousia. Uhum. E você ser a senhora daquele trabalho do Lloyd Jones, né, sobre as últimas coisas. Então, Thomas, até para a gente finalizar, eu queria que você fizesse o fechamento, né, para que as pessoas possam conhecer seu trabalho, né? Muita gente aí está interessada no livro, eu vi 3 ou 4 ou 5 comentários aí de irmãos que certamente vão Uhum. adquirir. Se você pudesse fazer um fechamento, né, Ah, tá. sobre o que mais você recomenda, qual foi a parte do livro que você mais gostou de escrever, fica à vontade. Eu acho que as partes que eu mais gosto, assim, uma coisa que a gente não falou no começo, mas que eu queria pontuar também, é a importância de distinção do que é escatologia particular e escatologia geral. Certo. Esse olhar metodológico é importante, porque o que vai acontecer conosco em termos particulares, o que vai acontecer de modo mais abrangente no universo, né? Não só em relação aos homens, mas em relação à criação, à própria criação. Então, a escatologia se divide basicamente nisso. O que acontece com o ser humano e o que acontece com a criação, de modo geral. Então, os capítulos que eu mais gostei de trabalhar, por incrível que pareça, foram os que tratam sobre a morte. Então, eu já começo tratando sobre essa questão No da capítulo 2. morte, né? Porque eu acho que são questões que nós trabalhamos muito pouco do ponto de vista prático. E nós lidamos muito com isso do ponto de vista prático. Nós lidamos com isso, com crianças que morrem na igreja, com idosos que morrem, com irmãos que morrem de modo catastrófico. Né? Nós passamos por maus bocados em uma pandemia recentemente, né? Já há alguns poucos anos atrás. Então, a morte é um negócio que está presente na nossa vida sempre. Mas nós temos ainda um certo medo de falarmos sobre isso, falarmos sobre a morte. Então, o que é, eu dizia isso ao meu rebanho aqui, a minha igreja, no último domingo, né? Uma das missões do ministro é preparar os irmãos para morrer. Nós precisamos prepará-los para morrer. Né? Baxter escreveu um livro, O Descanso Eterno dos Santos, que é exatamente isso. O ministro trabalha preparando a igreja para encontrar-se com seu noivo. Então, esse é o trabalho do ministro. Né? Parece um negócio meio tenebroso, né? Mas não é, é glorioso. Né? Então, precisamos lidar com o ensino da morte
porque ele abrange praticamente todos os assuntos do background bíblico. Então, para falarmos de redenção, precisamos falar da morte, do pecado, Sim. a queda de Adão. Para falarmos de conversão, de regeneração, precisamos falar da morte. Para falarmos de santificação, precisamos falar também de uma espécie de morte. Para falarmos de ressurreição, precisamos falar de morte. De condenação, precisamos falar de morte. Então, a morte é um assunto, é um fio que perpassa todos os assuntos da escatologia. Então, entender sobre isso é entender melhor, inclusive, o que a própria Bíblia diz sobre as últimas coisas. Então, eu acredito que, para aqueles que se interessaram pelo livro, esse livro pode lhe ajudar de várias formas diferentes. Ele pode lhe ajudar numa leitura devocional, né? Porque ele não é uma leitura pesada, é uma leitura leve e simples. Então, você pode fazer devocionais e ler sem pressa, né, o livro. Se quiser ler rápido também dá certo, porque duas sentadas ou uma sentada você vai ler o livro e vai compreender o que o livro trata. O livro pode ser usado para estudar em classes de escola bíblica dominical. O livro pode ser usado em seminários teológicos também, para disciplinas de escatologia. Então, você pode presentear uma pessoa que tem dúvidas sobre esse assunto, né? Pode se usar na igreja como livro-texto para reuniões de ensino bíblico e coisas dessa natureza. Então, eu acredito que o livro pode beneficiar você, como beneficiou nossa igreja aqui, como o que eu falei aqui pode beneficiar outros irmãos, né? Eu oro para que o Senhor use esse texto e edifique irmãos, esclareça questões também que são obscuras, difíceis de entendimento. É uma coisa que você falou aí e é importante que as pessoas saibam, é que ao final de cada capítulo, são 10 capítulos, tem um capítulo introdutório geral, Uhum. aí tem 3 capítulos sobre a escatologia particular e 6 capítulos sobre a escatologia geral. Ao final de cada um, você tem perguntas indutivas. Sim. Perguntas que facilitam a fixação de conteúdo e que fazem você recapitular o conteúdo que foi lido. Né? Ó, tem uma última pergunta aqui feita pelo irmão Ricardo. Manda. Ricardo Fabian. Pastor, na questão da morte, para Deus um dia é equivalente a milhares de anos, e milhares de anos equivale a um dia. No dia da nossa morte, sabendo que nos haveria mais consciência, quando morremos? Eu não entendi não, a pergunta não. Deixa eu ver aqui, estou com ela aqui. Na questão da morte, para Deus, um dia equivale a milhares de anos, a 1000 anos, né? O que tem no texto, né? Sim, Um dia como 1000 anos. E milhares de anos equivale a um dia. um dia. No dia da nossa morte, sabendo que nós... Se não haveria mais consciência, né, quando morremos, eu acredito que é aquela questão da consciência na vida do porvir, né? É, primeiro, eu acho que essa questão de temporalidade lá do texto mencionado, né? Que um dia para Ah, Deus é como 1000 então, anos. aqui ele coloca aqui embaixo, iremos direto para a glória. Ah, sim. É. Sim, então, a gente falou disso lá no comecinho, né? No estado intermediário, alguma coisa assim. Quando nós morremos, nós iremos para o que nós comumente chamamos de céu, quando os crentes morrem, né? Que é o lugar da habitação de Deus. Nós estamos lá no lugar onde o próprio Senhor denominou como paraíso, né? Ao ladrão da cruz. E hoje estarás comigo no paraíso. Paulo fala também desse lugar como a presença de Deus, usando o termo terceiro céu, né? A ideia de três, a ideia de relacionada a Deus, e a ideia da habitação de Deus. Então, quando nós morremos, nós vamos para esse lugar, os crentes, os salvos. Não existe um lugar intermediário entre o céu e o inferno, como reza a doutrina romana do É bom purgatório. lembrar Esse que João lugar Paulo II aposentou o Limbos, tá? então, Deus abençoe João Paulo II. Eu não sei nem onde ele está, mas eu acho que eu sei onde ele está. Mas vamos deixar para lá. É, então, não existe esse lugar do meio aí, né? Então, ou alguém é salvo ou alguém é condenado. E estando condenado, não pode mudar de status, né? De condenado para salvo.
porque depois da morte segue-se o juízo, como diz Hebreus 9:27. Então, alguém que morreu sem Cristo, ele vai para um estado de punição eterna, que ainda não é o lago de fogo, ainda não é o estágio final. Por isso também que deduzimos graus de punição, Grau de porque punição, é. ainda, porque ainda não é o estado final. E a igreja, no estado de alegria eterna no céu hoje, também não está no estado final da sua alegria, embora seja muita alegria, porque ela ainda não ressuscitou e os eleitos não estão todos reunidos ainda. Então, não deu tempo da gente falar, mas tem a questão ainda da nova terra, da restauração, de como isso vai se dar, né, o que vai acontecer Você, você depois. chegou a estudar, Thomas, aquela questão lá de Lucas 23:43, né? Do Rick Lázaro, né? Aquela questão da, Sim, da pontuação. sim, sim, eu falo um pouquinho sobre isso no Fala. texto também. É. Algumas pessoas aí disseram, pastor, fiquei com dúvida nisso, tal, fiquei curioso. Aí minha recomendação, compre o livro abençoado. Compre o livro, e aí você vai ler e vai, né, e vai entender o que é que eu falo lá. Tem muita coisa lá, né? A gente fez um voo aqui sobre o texto. Sim, Então eu é isso. acredito. Teremos consciência, e saberemos porque estamos no céu, né? Imagina só a gente chegar lá sem consciência nenhuma, tudo perdido, e a gente não sabe porque a gente está naquele lugar, né? Teremos consciência. Mandaram aqui pelo computador, que o Zap está aberto aqui. A live vai ficar gravada? Vai. Eu vou salvar e vou colocar o Reverendo Jefferson como colaborador. Então vocês vão encontrar no meu Instagram e no dele também. Tá joia. É isso aí, meu irmão. Vamos. Por hoje a gente vai encerrar, né? Mas muito em breve, com a graça de Deus, vamos marcar uma live sobre esse livro aqui. Vamos lá. Foi bom demais. Vamos marcar para falar sobre esse livro que realmente promete. É completamente diferente desse, apesar Uhum. da linguagem ser muito boa, mas já é um livro mais robusto. Não é um livro tão introdutório, não. Está naquela linha do Iavé. Apesar do um irmão, um amigo disse assim, rapaz, tu botar fundamentos, não era para botar fundamentos, não. Ele não é tão introdutório assim, né? Então, ele é mais denso, né? Mas com paciência é possível entender perfeitamente. Então, eu estabeleço aí um diálogo importante, que muitas vezes é fatiado na dogmática, quando eu trato sobre a expiação, colocando isso na cristologia, né? Então, Capítulo 7. eu sempre tive essa percepção de que essa doutrina precisava estar na cristologia, porque nós estamos falando da substituição penal. Então, isso é obra de Cristo, né? Embora quando nós falamos de cristologia, nós precisamos pensar em termos aqui interessantes. Precisamos pensar em doutrina da redenção e redenção aplicada. Então, redenção aplicada é o que chamamos de soteriologia. Então, essas são disciplinas gêmeas. Você não tem como estudar soteriologia sem estudar cristologia. Por isso que muitas pessoas, quando vão para uma leitura soteriológica do calvinismo, sem passar por uma teontologia e uma cristologia, eles esbarram em questões discordantes para eles, porque eles não tiveram fundamento. Quando você vai estudar acerca de Deus, de sua obra, seu decreto, sua providência, os pactos, né? Então, aí você deve chegar na soteriologia depois dessa trajetória. Mas muitos dão um salto, né? E É ficam cheios de dúvidas e tudo mais. interessante que você tem a teontologia, a antropologia, a cristologia e a soteriologia, um ao lado da outra. Exato, exato. Necessário, né? Então, É, um fraco entendimento antropológico vai comprometer também uma série de coisas, né? Vai são lugares comprometer. comuns. Até a cristologia precisa da antropologia, Sim, porque vai tratar da questão da natureza humana do sim, Redentor, né? Então, a escatologia precisa da antropologia. A martiologia é uma disciplina gêmea também da antropologia, né? sim. Então, são disciplinas, assim, a gente divide por uma questão didática, né? Mas quando a gente fala da doutrina, ela é um conjunto de todas essas discussões que precisa ser dividida didaticamente, mas elas são é uma É um abordagem todo de precisa partes ser subjetivas, né?
exato, precisa ser uma abordagem multidisciplinar ou interdisciplinar para que você Integrativo. entenda a dogmática. É integrativo. É isso aí. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Foi um prazer, Thomas, conversar com Muito você, bom, te meu irmão. ouvir. Eu espero que as pessoas tenham sido beneficiadas. Ao que parece, as pessoas que ficaram conosco até agora foram grandemente beneficiadas. O Senhor continue abençoando o teu ministério, o ministério da docência na igreja e o ministério da docência no seminário. Eu me esqueci de falar, o reverendo Thomas, ele é diretor do Seminário Teológico Jonathan Edward, é meu professor no mestrado em Teologia Sistemática, está terminando o doutorado agora, está para começar um outro doutorado, então é alguém que tem contribuído muito com o reino e com a igreja de Cristo. Deus abençoe você, Thomas, abençoe os irmãos, e até um outro momento para a gente continuar esse papo, que foi muito bom. Muito bom, meu amigo, muito bom. Uma alegria, um prazer muito grande a gente discutir sobre essas coisas. E nossas conversas filosóficas, teológicas, né? A gente conversou muita coisa, né? E as conversas da gente são muito aleatórias, assim. A gente começa conversando no WhatsApp sobre teologia, daqui a pouco a gente está em Kant, está em Levinas, tá? E é uma coisa, música clássica, aí daqui a pouco a gente está falando de David Gilmour, do Pink Floyd, é um negócio meio louco, assim. Mas são conversas muito ricas, né? Sempre, né? Então eu espero que um pouco desse nosso diálogo tenha feito bem para as pessoas, tenha edificado as pessoas. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nesse tempo aqui, nesse período, nessa segunda-feira, né? E espero em Deus que em outro momento a gente esteja juntos Sim. novamente. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço, meu irmão. Com Deus. Tchau, gente. Tchau.